Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério que há 20 séculos atormenta a criatura humana. Desde que João Evangelista escreveu sobre o Apocalipse, isso é motivo de pesadelo de muita gente e nunca foi um assunto tão atual. Daniel, Ezequiel e Zacarias também escreveram sobre o final dos tempos. A data já foi postergada muitas vezes, de acordo com as profecias de Nostradamus, mas parece que um novo final foi marcado agora, dezembro de 2012. Essa data nos foi trazida pelos maias, pelos hindus, pelos egípcios e pelos antigos habitantes da Babilônia. Será que a vida humana está vivendo o seu último capítulo na face da Terra? Seja muito bem-vindo, Geraldinho Lemos. Geraldo Lemos, o que Chico nos fala sobre esse assunto? Bom, ele começou falando conosco que realmente não havia essa data marcada, que isso dependia da próprio caminhar humano, que era uma escolha dos homens como pessoas e também como coletividade, e que nós tínhamos dois caminhos a seguir. Se seguíssemos pelo caminho da paz, a partir de 2019 a humanidade iria entrar num progresso extraordinário e entraríamos finalmente no mundo de regeneração. Agora, se por acaso a guerra nuclear acontecer até julho de 2019, aí seriamente iríamos passar maus pedaços. O que Chico dizia que aconteceria com o nosso planeta caso a humanidade entrasse numa terceira guerra mundial? Essa era a preocupação mais importante do Chico. Ele expressou essa preocupação porque, segundo ele mesmo dizia, ele desconfiava das nações que se armavam até os dentes, criando bombas atômicas, bombas de nêutrons e aperfeiçoando o seu arsenal. Ele tinha muita preocupação quanto a isso e dizia que nós corríamos um sério risco de entrarmos numa terceira guerra mundial até por engano de máquina ou engano dos homens, não é? E esse processo começar uma destruição em massa que afetaria gravemente os destinos da Terra. Segundo ele, se isso acontecesse, que seria a pior hipótese dessa transição planetária, se isso acontecesse, não seria, os homens começariam a guerra, mas quem terminaria essa guerra seria a própria Terra, exausta de sofrer os abusos da humanidade. E as profecias foram escritas para se concretizarem? Não, segundo o espírito de Emmanuel, através do Chico Xavier, perguntado sobre isso, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que as profecias, elas são avisos que são dados à humanidade pelos espíritos superiores para que nós reajustemos o nosso caminho. Que muitas vezes nós entramos como coletividades ou até mesmo individualmente em caminhos equivocados. E esses caminhos equivocados implicam em riscos e sérias dificuldades para nós no futuro. Então, para nos alertar sobre esse caminho, aparecem as profecias. Cada um conforme suas obras, é isso? É isso mesmo, cada um conforme suas obras e nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. Então, nós temos em nós, quando Jesus nos fala que vós sois deuses, nós temos em nós toda a potencialidade de fazer o melhor. Inclusive ele diz, podeis fazer tudo o que eu faço e ainda muito mais. Não é? Então se a gente se imbui deste aspecto novo da construção espiritual de nós mesmos, certamente nós vamos construir um mundo de paz, um mundo de mais justiça, de mais equidade, um mundo onde todos tenham alegria de viver. E o que quer dizer que são chegados os tempos? Bom, essa expressão foi cunhada por Allan Kardec, também está lá no livro da Gênese,
onde ele reúne informações espirituais, especialmente de dois espíritos. O espírito do astrônomo francês Arago e também do médico britânico Dr. Berry. E analisando essas duas comunicações espirituais, ele conclui, também confrontando com outras informações que ele tinha dos espíritos superiores, que a partir daquele momento, em meados do século XIX, a humanidade havia ingressado numa maioridade espiritual. E essa maioridade espiritual implicava também algumas responsabilidades muito sérias, que era de reajustar os seus velhos conceitos, os velhos institutos da organização humana, no sentido de que eles se modificassem para o bem, para a verdade, para a justiça. E esse processo que nós continuamos vivendo nele, iniciou-se no século XIX, mas estamos ainda vivenciando, é o que todos costumam chamar de transição planetária. E você acredita que a mediunidade seja a candeia sobre o alqueire? Não só acredito, mas como todos nós podemos ter acesso a essa informação, porque é uma informação que vem lá do Velho Testamento. Então, é algo que já é conhecido, que no final dos tempos, ou nos últimos tempos, o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, e que os filhos de Deus iriam profetizar, os velhos teriam sonhos, os jovens falariam outras línguas, enfim. Nós compreendemos isso tudo como a mediunidade. Você não acredita que sempre houve mediunidade na história da humanidade? Você acha que hoje há mais do que sempre houve? A mediunidade é um atributo humano. Sim. Então, por consequência, ela esteve presente em todas as épocas da humanidade. Ela não escolhe homem, mulher, criança, não velho, escolhe. Pobre, rico... Crença, nação, nem moralidade. Pessoas morais ou exatamente. amorais também podem ter... Ela em si ela é neutra, né? Allan Kardec nos ensina isso. A mediunidade é neutra. Agora, sem dúvida nenhuma que a partir de meados do século XIX, com o fenômeno das mesas girantes, não só em Paris, como em todos os salões da vida europeia, a mediunidade tomou um outro aspecto. E também lembrando do fenômeno das irmãs Fox, dos Estados Unidos. Sim. Então foi uma chamada de atenção, vai virar filme, importante filme, né? Maravilhoso. Nós estivemos conversando com Wagner de Assis sobre isso, e ele está muito animado com esse projeto. Enfim, sem dúvida nenhuma que a partir do século XIX ela toma um outro aspecto, porque aparecem os médiuns psicógrafos, né? A Vera Krijanovska, por exemplo, uma grande médium do século XIX. E na virada do século nós tivemos médiuns psicógrafos no Brasil muito interessantes, como Zilda Gama. E, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier foi o maior de todos. Foi aquele que veio trazer com maior amplitude esse canal de comunicação da vida mais alta com o plano terrestre. Até hoje, nós temos publicados de Chico Xavier 467 livros. Isso é realmente surpreendente. E nem nós mesmos, nós começamos a trabalhar com o livro de Chico Xavier em 1984, na União Espírita Mineira, onde editamos 10 livros da sua psicografia. Nós não imaginávamos que depois da morte dele, que esse trabalho iria continuar. Nós tínhamos já fundado uma editora chamada Vinha de Luz, mas não tínhamos esse projeto definido, né, de buscar, por exemplo, psicografias inéditas. Mas elas começaram a surgir pela ligação do Chico, por exemplo, com a família Joviano, de Pedro Leopoldo, que era a família do Dr. Rômulo Joviano, onde ele trabalhava como funcionário público federal do Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo. E nós ficamos sabendo que ele psicografava 2 vezes por semana no culto do Evangelho no lar da família Joviano. E a família, com muito carinho, muito cuidado, guardou todo esse material de 1934 a 1952. São 18 anos de psicografias. Aí nós passamos a publicá-las. Geraldinho, você escreveu esse livro junto com a doutora Marlene Nobre. Fala um pouquinho sobre ele. Exato. Isso foi uma proposta da doutora Marlene Nobre, grande amiga nossa e de Chico Xavier. Daí, a partir do ano passado, ela publicou na Folha Espírita de São Paulo uma série de
reportagens, e este livro é a reunião dessas reportagens todas. A parte que me cabe é a parte relativa a Chico Xavier, a conversa sobre a qual nós acabamos de falar. Você que conviveu intimamente com Chico, tem algum episódio curioso, interessante que você possa nos contar? O fato mais marcante que aconteceu comigo foi estando na casa dele durante o almoço e batendo a campainha, entraram duas senhoras. Eu não as conhecia, mas elas eram amigas do Chico e chegaram já chorosas para o Chico, querendo naturalmente uma consolação. O Chico as abraça, dando nome e tudo mais, só que depois que abraça a segunda, ele faz a menção de abraçar uma terceira. E fala o nome dessa terceira pessoa que ninguém via. E aí a mais nova, então, dá um grito, fala, Chico, essa é a vovó. E ele fica assim apertado, assim, mas ela veio com vocês, como quem diz, qual a novidade, né? Ninguém avisou pra ele que ela estava desencarnada. Aí ela falou com ele, não, Chico, a vovó desencarnou tem 30 dias. Olha, e já ele estava então ficou naquela surpresa. E depois, comentando com ele lá na intimidade da casa dele, ele falou conosco, olha, Geraldinho, vou ser sincero a você, eu já não distingo mais quem está encarnado e quem está desencarnado. Que coisa! Conta mais alguma. Mais alguma? Mais alguma. Gostei muito dessa. Bom, o Chico ele contava muito caso também de Pedro Leopoldo, né, das lutas dele. Tem um caso que eu gosto muito, que é o caso ele cuidava de um cãozinho que era vira-latas. Eu não sei como que aqui em Santa Catarina você chama. Vira-lata. E isso incomodava muito a vizinha. Até o dia que ele chega e encontra o cãozinho morto. Tinham dado uma bola de veneno para o cão morrer. E o Chico fica muito triste, né? Bastante triste com aquilo. Aí uma das irmãs do Chico falou assim, sabe quem matou? Foi a fulana, a vizinha. E ele ficou com aquela mágoa, né? Mas como fazer isso com um animal? Isso não pode. Ele ficou com aquela tristeza. E segundo ele contava, as mensagens deixaram de vir com tanta espontaneidade. Até o dia que o Dr. Bezerra de Menezes fala com ele, Chico, você precisa resolver essa mágoa que você está da dona fulana, porque essa mágoa está impedindo com que nós prossigamos no trabalho da psicografia. Mas como que eu vou fazer isso? Ele perguntou ao Dr. Bezerra. Você deve procurar dar uma grande alegria a ela. Então ele procurou saber, lá em Pedro Leopoldo, junto com outros vizinhos, o que ela mais gostaria de ter. E descobriu que ela era uma costureira e que a máquina de costura dela era muito velha, já estava muito caquética. Então ele foi e comprou a prestação, porque ele não tinha dinheiro, a prestação de várias prestações, uma máquina Eugene, novinha, e deu para essa vizinha. Só quando ela recebeu essa máquina, ela teve tanta alegria, porque era o que ela mais queria na vida, né? E abraçou o Chico com aquela emoção, com aquele amor. E segundo ele contava, a alegria dela foi tão grande que foi entrando no peito dele e tirando aquela sombra de mágoa que ele tinha dela. E nunca mais ele teve qualquer sentimento negativo em relação a ela. Bom, que isso nos sirva de lição. Se você guarda a mágoa de alguém, procure levar uma grande alegria a essa pessoa também. Eu também vou fazer isso. Gostei muito. Geraldinho, vamos conhecer a Casa Lar Luz do Caminho? Vamos sim, estamos na expectativa.